Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre volume e conversão de medidas de volume, além de resolver duas questões da Banca Vunesp. Quando nós falamos de calcular o volume, nós estamos falando de figuras que têm três dimensões. Nós estamos falando de figuras como essa, que é um empilhamento de cubos. E eu desenhei sobre uma base quadriculada para que você perceba que ele tem três dimensões, que ele tem dois cubos no sentido 2 no outro e 3 na altura, tá? Então, é uma figura que tem comprimento, uma largura e uma altura. Ou às vezes a gente fala comprimento, profundidade, porque está indo para trás, e a altura, tá? Aqui tem um exemplo. Essa figura, o volume dela, eu posso dizer que ela tem alguns cubos. E se a gente contar quantos cubos tem, em cada torre, digamos assim, ele tem 3 cubos. Então, eu posso dizer que o volume desse empilhamento de cubos é igual a 12 cubos, tá? Eu fiz um outro desenho. Essa figura também é a mesma coisa. Ela tem um comprimento, eu posso dizer que ela tem 3 cubos na base, ela tem 3 cubos na profundidade e ela também tem 3 cubos na altura. E conseguimos sim contar e definir a quantidade total de cubos que tem ali. Porém, na prática, a gente não fica contando quantos cubos tem. Nós multiplicamos as três dimensões. E quais são as dimensões? Então, eu risquei aqui em vermelho. Ó. Esta é uma delas, que eu vou dizer que é o comprimento desse empilhamento. Eu tenho também uma altura e tenho também uma profundidade. Nós vamos multiplicar os três em qualquer ordem, tá? Se multiplicar as três dimensões, você tem o volume da figura, do prisma, da caixa, enfim, qualquer coisa, tá? Importante. Unidades de medida de volume. Quando você mede o comprimento, normalmente você dá a resposta em centímetro, às vezes quilômetro, quando é muito grande. Quando você mede a massa do objeto, é grama, às vezes quilograma. E quando a gente mede o volume, nós seguimos a mesma estrutura. Então, existe quilômetro para comprimento, existe aqui também. O problema é que aqui, a diferença, na verdade, é que vai ser quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, veja que, quando eu digo que usa a mesma estrutura, a nomenclatura é praticamente a mesma. Mas, temos que lembrar que nós estamos falando de volume, então vai ser metro cúbico. Destas, as principais, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Claro, na prova a banca pode misturar e pode colocar quilômetro cúbico, não tem problema nenhum, mas as principais são as menores. Agora, como é que eu converto? Se eu tenho uma medida que está em metro cúbico e preciso em centímetro cúbico, multiplico por 10? Não. Primeira coisa que você vai fazer, você vai observar se a unidade que você deseja está à direita ou à esquerda da que você tem. Então, se estiver à direita, você vai sempre multiplicar por 1000 para cada unidade. Então, eu tenho uma medida que está em metro cúbico, eu quero saber em centímetro cúbico. Eu multiplico por 1000, chegando em centímetro cúbico. Multiplico por 1000 de novo, para chegar em centímetro cúbico. Agora, se for o contrário, eu te dou uma medida em milímetro cúbico e quero saber em quilômetro cúbico. O que você vai fazer? Como a medida que você quer, que é o quilômetro cúbico, está à esquerda, você vai dividir por 1000. Mas você vai dividir por 1000 a cada unidade. Então, se está em milímetro cúbico, divide por 1000, chega em centímetro cúbico. Divide por 1000, decímetro cúbico. E assim por diante, até chegar na unidade desejada. Então, vamos para a primeira questão. Um tanque com formato de um paralelepípedo possui dimensões 50 centímetros por 50 centímetros por 30 centímetros e está totalmente vazio. Nele foi acoplada uma torneira com vazão constante que encheu o tanque em 4 minutos e 10 segundos. Sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então a vazão dessa torneira em litros por segundo é igual a... Esse enunciado ele traz questão com volume e razão. Se você já estudou os dois conceitos, sugiro que você pare aqui e faça sozinho essa questão.
Tente resolver sozinho, mas depois você volta para conferir. Caso você ainda não domine nenhum dos dois, ou esteja com dúvidas, né, em um dos dois, assista o vídeo até o final, mas depois tente resolver a questão sozinho. As informações do enunciado me dizem que o volume do tanque é igual a 50 vezes 50 vezes 30, em qualquer ordem. E isso aqui vai me dar 75 mil centímetros cúbicos. Pronto, esse é o volume do recipiente, do tanque. Agora, tem uma informação. Diz que 1 decímetro cúbico vai para litro. Então, eu preciso converter para decímetro cúbico. E olhando lá na nossa tabelinha, estaria à esquerda. Então, eu vou dividir por 1000. Fiz a conversão, 75 decímetros cúbicos. Mas, segundo o enunciado, isso aqui é a mesma coisa que 75 litros. Isso significa que aquela torneira demorou um tempo para encher com 75 litros. Então, eu posso dizer que a torneira colocou 75 litros de água em 250 segundos. Por que 250? Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, demorou 250 segundos. O que o enunciado pede? Litros por segundo. Então, eu vou escrever, são 75 litros em 250 segundos. É isso. Mas essa não é uma resposta que tem ali. Então, eu tenho que fazer o seguinte, dividir 75 por 250, vou ali no cantinho da prova e faço a conta, ou eu vou fazer uma outra maneira, eu vou simplificar. Eu vou dividir por 25, porque aí eu consigo fazer de cabeça. Se eu divido por 25, eu encontro 3 e 10. Agora eu divido 3 por 10. É mais rápido, né? Se eu dividir 3 por 10, resposta, letra A, 0,3. Segunda questão. Uma peça de madeira, no formato de um prisma reto de base retangular, tem 20 centímetros de altura. Dessa peça foi cortada uma fatia paralela à base, conforme mostra a figura. Então, tinha lá um prisma grandão e foi tirado o topo dele. Passou a faca ali e cortou uma fatia. Após o corte, o volume que restou da peça foi 1.728 centímetros cúbicos. A altura H da fatia cortada era. Então, primeiro, eu vou calcular o volume desta peça. Volume da peça. É 12 vezes 8 vezes 20, em qualquer ordem. Então, 1.920 centímetros cúbicos. Agora, o volume da fatia. Eu sei que ela tem 12 de comprimento, 8 de profundidade e uma altura H, 96H. Mas, segundo o enunciado, essa peça toda ela tinha 1920 e ficou com 1728. Então, eu vou dizer que a fatia é essa diferença, 192. Bom, se a fatia é 96H e é 192 centímetros cúbicos, então eu posso dizer que 96H é igual a 192. E para achar o H, basta dividir por 96. Dividido por 96, eu chego que a altura é igual a 2. Bons estudos!